Não, eu falo não. Gente, isso é polêmica, hein? Vamos lá. Não procure judaísmo messiânico, não procure judaísmo ortodoxo. Você, cristão, continue na Lagoinha, continue na Assembleia, continue na Quadrangular, continue aonde você estiver. Mas sem não judaísmo. Sem judaísmo. Not judaísmo. Olha, os rabinos vai ligar para você, cara. Você tem certeza disso? Olha, fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Cristo Flow Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um programa onde você vai ser abençoado, impactado com uma história, um testemunho impressionante. Nós estamos aqui hoje recebendo o Nilmar. Seja bem-vindo, Nilmar. Mais conhecido como Produção. Vocês estão acostumados a ver ele aí por trás das câmeras, ele que faz todo o trabalho de edição, né? Toda a parte aí de produção do podcast é o Nilmar que faz. Mas hoje vocês vão acompanhar ele aqui na frente da câmera, contando o testemunho, contando a história dele. Gente, que história impactante! Que testemunho é esse? O cara ele é um ex-ateu. Não é isso, Nilmar? Ele vai se apresentar já e ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Mas é uma história impactante. Então segue a gente, curte, compartilha e envia esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado. Não deixe de fazer isso, tá ok? Então é isso aí, Nilmar. Seja bem-vindo. Diretamente da produção para a frente das lentes. Se apresente aí para a galera aí, fala um pouco aí quem é o Nilmar. Fala, galera, eu sou Nilmar Diego, né? Mais conhecido aí como Nilmar, porque durante a minha história aí da infância, adolescência, juventude aí, a galera me chamava de Nilmar. Só que aí eu decidi mudar o meu nome, na verdade. Né? Parar de falar Nilmar e colocar o Diego agora em ação. Assim, agora eu quero uma transformação com Deus e comecei a falar que meu nome é Diego e uma galera me chama de Nilmar, outra de Diego. Sou casado, tenho 37 anos. Deus abençoe a vida da minha esposa, um beijo, Caroline, e estamos aí para contar esse testemunho forte aí do que eu vivi, toda essa trajetória. Na verdade, eu acredito que não vai dar para contar tudo, a gente vai dar uma resumida. Porque é muito grande, mas nós vamos resumir aqui hoje, tem muita coisa interessante. Exatamente, tem muita coisa aí que eu acredito que vai ser bênção na sua vida. Eu já ouvi um pouco, pessoal, o testemunho dele, e assim, esse cara que vocês estão vendo aqui, ele saiu do fundo do poço mesmo, literalmente. E o mais incrível é que hoje ele é um cristão, um servo de Cristo. Essa chama se reacendeu novamente. E tem muitas pessoas que passam por isso, não conseguem sair, né, Nilmar? Não conseguem. É quase que uma missão impossível. Missão impossível, de fato. De fato a pessoa ela tem que ter muita vontade de querer sair, mesmo acreditando que tudo que ela está querendo vivenciar, para ela é mentira. É estranho isso. Então ela considera aquilo que é mentira, mas ela luta contra a própria mente para vivenciar aquilo, para passar a acreditar como acreditava antes, a viver como vivia antes, a experimentar do primeiro amor de volta. Isso é o mais difícil. Mas então você passou pelo ateísmo. Isso. A minha trajetória desde pequeno, eu vou ter que fazer um exercício vocal, porque é a minha garganta, cara. Nossa, só Jesus. É isso aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo e a cores, nem fiz aquecimento também, não. É verdade. Nem fiz aquecimento. Tirar os pigarros. Tem que aquecer a voz, né? Mas, ô Robson, a minha trajetória, cara, ela foi praticamente a vida inteira como um cristão. Isso. Né? Explica pra gente aí, Nilmar, nos detalhes,
que, né, porque muitas pessoas que chegam a esse nível, né, elas nem sequer experimentaram algum tipo de religião, né? Você, no caso, passou por três religiões. Eu acho que o ateu que ele não experimenta uma religião, ele já, vamos supor, já tem... Ele já tem esse conceito firmado. Isso, já vai desenvolvendo durante a juventude ali, esse conceito do ateísmo e firma nisso. Eu acho que para essa pessoa retornar, ou para essa pessoa vivenciar o cristianismo, eu acredito que é muito mais fácil do que alguém que já viveu e saiu. Que foi o seu caso. E eu também concordo com você. Então você começa, né, sendo cristão, isso, caminhando na igreja evangélica. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, eu comecei como cristão. Desde pequeno, meu pai sempre me levava para a igreja, dormia nos bancos. A igreja era aqueles bancos que nem escoro tinha. Nem nada para poder escorar, meu pai sempre me levava, eu lembro desde pequeno, então os meus, dos 3 aos 5 anos ali, a gente teve uma mudança, eu lembro dessa mudança, de alguns detalhes, algumas imagens de criança, então eu na igreja, então eu sempre vivenciei o cristianismo, 12 anos eu batizei, tive experiências com Deus, sim, fala que o cara só desviou porque ele não viveu experiências com Deus, não. Vivi muitas experiências com Deus e a gente estudando muito a palavra. Sempre gostei de estudar a palavra, gostava do louvor, ao mesmo tempo eu gostava da palavra também. Comecei a tocar bateria na igreja e fui desenvolvendo os meus dons, queria ter um ministério, casei com a primeira esposa e estava vivendo o ministério com a primeira esposa. E disso, eu não sei se acarretou, se foi algo que foi psicológico também, a gente estava estudando muito o judaísmo. Então, a gente já estudava o cristianismo, era eu e mais 3 essa história, né? Eu e mais 3, Mateus, Marcos e eu. Então, a gente sempre estudava juntos, ia para o monte juntos, fazia tudo juntos. Tudo juntos. Tudo concernente à palavra, a Bíblia, louvor, serviço na igreja, a gente fazia juntos. Então a gente buscava muito. E estudando, a gente conheceu o judaísmo, eu acho que meados de 25 anos, eu acho que eu estava com isso, conhecemos o judaísmo, e o judaísmo messiânico. E a gente já estava vivendo uma turbulência dentro do cristianismo, porque tinha coisas ali que eu lia, eu acho que é até um alerta, eu não sei se eu posso trazer esse alerta. Pode, fica à vontade. Até um alerta. É um alerta porque às vezes você está em casa e você é um cara muito estudioso e dedicado. E você é tão estudioso e dedicado que você chega na igreja querendo mudar tudo. Você entra num parafuso, porque você começa a vivenciar a igreja, a comunhão que a igreja, o tipo de ensinamento que o pastor está dando, o tipo de vida que as pessoas estão levando. Aí você começa a ler cartas de Paulo, você começa a estudar todo o Novo Testamento, você vai lá para o Antigo Testamento, faz aquela leitura e aquele estudo do Antigo Testamento, você conhece o Deus e o quão poderoso Ele é. Você chega na hora do culto louco, qualquer errinho básico, qualquer coisa que estiver fora do lugar na igreja, que não estiver dentro daquilo que você está estudando, você está com louco. Né? Então você estava em busca da igreja perfeita. A igreja perfeita. Da religião perfeita. Você queria que fosse tudo do seu jeito. Porque... Exatamente. Eu estava estudando, eu era o cara que mais dedicava, né? Então eu queria a igreja do jeito que era na Bíblia. Eu acredito que, assim como você e eu não vamos ter que batalhar a vida inteira para a gente alcançar um determinado nível que a gente nem sabe se vai alcançar, bíblico, quem dirá a igreja, cara? Sabe? Aí a gente estuda muito e acha que porque está estudando quer chegar aqui e mudar. Então eu acho que a minha trajetória, e eu arrumei muita briga por causa disso, porque eu queria transformar a igreja onde eu congregava. Eu queria transformar a vida do pastor, eu queria que o pastor pregasse da forma que eu via na Bíblia, eu queria que o grupo de louvor vivesse da forma que eu estava vivendo, eu queria que os irmãos tivessem a vida que eu levava com Jesus. E se não levasse, cara, eu nem perto eu sentava.
Então você estava se achando o máximo, Nossa, o todo-poderoso. é quase isso. A gente acaba se achando o máximo, eu acho que elevando o ego, mas ao mesmo tempo, você de casa, que está assistindo pelo YouTube, vai se identificar. Você que está assistindo aí também pelo Instagram, você vai se identificar. Também um pouco de zelo. É um pouco de zelo. Eu acho que um zelo mais que além do normal. Radical. Radical. Você quer que as coisas aconteçam mesmo, conforme está ali na Bíblia. Conforme Jesus ensinou. Só que é difícil. É complicado. Né? O pastor não vai ser o pastor perfeito para você. Não vai. O seu líder, ele vai cometer erros. Cara, quando um líder meu cometia um erro, cara, um erro bobo, tosco, quando eu falo bobo, tosco, assim, na minha ideia bíblica, entende? Pô, esse erro é um erro de principiante, de neófito. Entendi. Eu ficava louco. Tipo, é importante frisar isso aqui, Nilmar, que você não está dizendo que a Bíblia está errada, né? Não, de forma alguma. Mas da forma que você interpretava ali, né, tinha que ser aplicado tudo corretinho. Então, por exemplo, para ficar mais claro aqui, gente, na Bíblia, um dos 2 mandamentos que Jesus deixou foi amar o próximo como a ti mesmo. Isso não é fácil de cumprir. Não. Mas na sua visão ali tinha que ser seguido à risca. À risca. À risca. Eu lia muito o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. E daí, dando continuidade na história, daí a gente passou para o judaísmo. Não conseguimos ficar mais no cristianismo. Eu não consegui me adaptar. Né? Aí eu fui Mas quem apresentou para vocês o judaísmo messiânico? Vocês descobriram por conta própria ou alguém chegou e apresentou para vocês? Isso. No início era eu e o Davi. Eu ia muito na casa do Davi, a gente conversava muito sobre a Bíblia, estudávamos juntos, gostávamos muito de... Às vezes eu ia para casa dele e a gente ficava lá no YouTube vendo vários vídeos de pregadores. E nisso ele me apresentou o Matheus Andona, da igreja aqui na Pampulha, que acho que é Hartesion. Acho que é Hartesion, acho que é assim que pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado aí, que os messiânicos me perdoem. Aí a gente conheceu o Matheus Andona, que é líder de lá. Inclusive, ele saiu de dentro da Igreja Batista da Lagoinha. O Matheus Andona e o Marcos Andona. Se não me engano, é Marcos Andona mesmo, o pai do Matheus Andona. Uhum. E eles fundaram a Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica é quase cristã, só que com a pegada mais judaica. E a gente se apaixonou, cara. Se apaixonou, falei, aqui é esse nível de espiritualidade que eu estou buscando. Não sabendo você que estava entrando em um caminho muito perigoso. Exatamente. Queria te levar a um ponto perigoso. Mais um alerta. Se você é cristão e gosta do cristianismo, cara, não caça outro lugar para ir, não. Não caça. Já viu aquela história que eles falam, não conversa com um testemunho de Jeová, não, senão ele te converte. Certo, já viu? Já ouvi esse termo. Porque eles estudam muito a palavra. Sim, de fato. Isso. E a gente começou a envolver com o judaísmo. O judaísmo, ele, no nível de estudo, ele está mais acima do que a gente. Eles estudam muito, dia e noite, eles estão ali debruçados sobre a Bíblia. E quando eu via o Matheus Andona lecionando, o Matheus Andona pregando ali, cara, eu ficava vislumbrado. Ficava perplexo. Ele, poxa, que coisa maravilhosa. E ali eu me apaixonei pelo judaísmo messiânico. E dando um pulo do messiânico, lá dentro, aí começou aí o Davi, que é um amigo nosso, o Marcos e o Matheus. Uhum. O Marcos e o Matheus gostaram, mas não tanto. Aí o que aconteceu? Uma amiga do Marcos... Marcão, um abraço para você, viu? Marcão é ateu. Marcão e Mateusão. Uma amiga do Marcos apresentou para eles uma outra igreja messiânica. Cara, é muito loucura isso. Mas seguindo uma vertente judaica. Isso. Essa que a gente ia, que é a do Matheus Andona,
Ela é messiânica e messiânica mesmo. Essa outra, que uma tia do Marcos apresentou para ele, a gente começou aí. Na verdade, a gente não começou aí. A gente foi uma vez e como se a gente tivesse subido para um outro nível também. Um outro nível de, entre aspas, espiritualidade, um outro nível de entendimento de palavra, um outro nível de Bíblia, um outro nível de dedicação a Deus. Então, só para a gente entender aqui, Nilmar, explica para a galera aí esse termo aí, judaísmo messiânico. Significa o quê? Que eles acreditam em Jesus, isso, mas não como divindade, não como Deus. Eles acreditam em Jesus simplesmente como Messias. Isso, um Messias. Mas somente como filho. Isso, somente como um filho. Eu estudei, eu não estudei tanto o judaísmo messiânico, tanto a fundo para descobrir ali dentro da Hartesion qual que era o fundamento que eles seguiam, porque vai ter variadas igrejas também messiânicas. Verdade. Só que deles ali, eles não tinham Jesus como Deus. Não tinha Jesus como Deus. Jesus não era Deus. Então, Deus era Deus, Jesus era Jesus, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, era outra coisa, ou o Espírito Santo de Deus era uma das 10 emanações de Deus. Vou falar Deus, mas eles falam Hashem. Esse nome é muito bonito, Hashem. Significa eterno. É, Deus também. É uma forma de dizer Deus sem ficar falando o nome dele em vão. E daí a gente foi para a Messiânica, que é do Marcos Andrade. Marcos Abrão de Andrade. Se tiver algum judeu ortodoxo aí, vai lembrar dessa comunidade. Então, Marcos Abrão de Andrade. A comunidade era messiânica. Então a gente foi, poxa, maravilhoso. Ó, temos aqui Jesus, temos Deus, temos o Espírito Santo, só algumas coisas que mudaram, mas a gente subiu um nível muito alto aqui. E, cara, a gente ficou vislumbrado com o tzitzit, com o talit, com as rezas. Cara, vivenciar algo. A religião deles novo. são bonitas, né, cara? Bonito demais. Os rituais, os ritos ali. Em si é algo maravilhoso de presenciar ali e até mesmo de vivenciar, né, Nilmar? Isso, cara, é uma experiência maravilhosa. Sim. É uma experiência maravilhosa, mas eu, Nilmar Diego, não aconselho você. Não, eu falo não. Gente, isso é polêmica, hein? Vamos lá. Não procure judaísmo messiânico, não procure judaísmo ortodoxo. Você, cristão, continue na Lagoinha, continue na Assembleia, continue na Quadrangular, continue aonde você estiver. Mas não sem judaísmo. Sem judaísmo. Not judaísmo. Olha, os rabinos vão ligar para você, cara. Você tem certeza disso? Ó, vai ter rabino ligando para você lá, para você lá. Eu acho que vai, viu? Rabino Dudu, vai ter, o Marcos Abrão de Andrade. O Marcos Abrão de Andrade, ele se converteu. Né? O Mateus Andona, que é do judaísmo messiânico, continua até hoje lá. A Hartesion, lá em frente à Pampulha. Não aconselho visitar também, tá bom? Porque você vai estudar, você vai se apaixonar, daqui a pouco você está saindo do judaísmo, e daqui a pouco você vai continuar estudando, vai sair do messianismo e vai caçar o judaísmo ortodoxo. Tá? É igual um cara que eu entrei, eu não me esqueço disso nunca. Eu entrei para cortar cabelo no salão do Holiday. Holiday, um abraço, se estiver vendo esse vídeo aí. Entrei para cortar cabelo no salão do Holiday. Falei assim, cara, nossa, o cristianismo, eu saí do cristianismo, agora eu estou no judaísmo messiânico. Aí um cara falou lá do fundo, cara, daqui a pouco você está deixando Jesus. Ele falou, abandonando. Lá do fundo ele falou, cara, daqui a pouco você vai estar abandonando Jesus. Eu falei assim, misericórdia, você é louco, meu Jesus eu não deixo nunca. Falei com ele, não deixo nunca. E quando a gente foi para essa pseudo-messiânico, pseudo-judaísmo messiânico, né? Eu falo pseudo porque eles misturavam. Eles misturavam o ortodoxo com o messiânico. Ou tu é messiânico e crê em Jesus, ou é ortodoxo. Não crê. Exatamente, que não crê em Jesus. Então, o judeu ortodoxo não crê em Jesus, judeu messiânico crê em Jesus. E lá era
ortodoxa igreja, né, a comunidade, só que messiânica. Eles usavam talit, eles tinham tzitzit, uma aberração. Lá fazia bar mitzvah também? Cara, não fazia, né? não. Tinha toda a liturgia deles. Certo. Tinha toda a liturgia. Eles não eram judeus que fizeram a conversão nos Estados Unidos e nem em Israel. Eles são judeus que fizeram a conversão no Brasil. Só aí já invalida. Já invalida. Não existe conversão judaico-ortodoxa aqui dentro do Brasil. Só nos Estados Unidos e em Israel. Eles se intitulavam judeus. Eles se intitulavam judeus ortodoxos, usavam talit, tzitzit, cumpria mitzvot, Torá, Shabat, tudo, mas eram messiânicos. Mas que bagunça é essa? Uma bagunça. Aberração é o nome disso. Eu acredito que hoje não deve existir algo dessa forma, não. Dessa vertente. Não, eu acho que só lá. Só na igreja só na comunidade do Marcos Andrade de Abrão e do Levi, Rav Levi, a gente chamava de Rav Levi, que tinha essa aberração. Mas o que aconteceu? Conforme o percurso, eles mudaram. Eles começaram a aconselhar com o judeu ortodoxo mesmo, legítimo, de dentro de Israel. Aí, primeiro foi o Marcos Andrade de Abrão. Aí ele se converteu, foi para Israel. Aí ele deu uma desligada da igreja, da comunidade aqui do Brasil, focou em Israel, aprendeu muita coisa e começou a passar as informações para o Rav Levi, para as comunidades que tinha aqui. Tinha comunidade aqui, tinha comunidade em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro, em Espírito Santo. Eu acredito que essas comunidades devem estar ativas. Se estiver ativo, aproveita enquanto é tempo, volta para Jesus. Volta para Jesus. Isso é polêmico. E não caça converter, não. Os rabinos vai tudo ligar para a gente. Exatamente. Aí. Não caça converter dentro das terras de Israel. Não caça converter nos Estados Unidos. Você vai arrumar um problemaço para a tua vida. Então, Nilmar, só recapitulando aqui para a gente entender. É muita coisa, né, cara? Você começa, então, no cristianismo, sendo cristão. Até os 25 anos nessa faixa. Isso. Daqui a pouco você conhece o judaísmo messiânico. Ficamos meio de 6 meses. E fica maravilhada ali com os estudos, com o tipo de conhecimento, deslumbra. Nesse meio termo é te apresentado outra vertente do judaísmo. O judaísmo é meio que messiânico junto com o ortodoxo. Isso, que não mesclado. Ortodoxo, o que não existe, esse mesclado aí de judaísmo não existe. Ou é judaísmo ou é ortodoxo. Então, quando você vivencia a experiência dentro do judaísmo messiânico, você ainda acreditava em Jesus. Ainda acreditava. Isso tudo lá dentro do messiânico e também dentro da ortodoxa, do Marcos Andrade de Abrão, messiânica. Da mesclada. Isso. Aí o que começou a acontecer lá dentro dessa outra comunidade aí que era mesclada? Metade messiânica e metade ortodoxa. Aconteceu um tumulto, porque o Marcos Andrade de Abrão estava em Israel, já tinha deixado Jesus. Só que a galera aqui, eu acredito que não sabia. Se eu não estiver contando a história correta, alguém que participou pode comentar aí no vídeo. Se estiver escutando aí. E um abraço, Rabino Eliarro, se estiver escutando também. Cara, essa galera é muito legal. Mas hoje eu não escuto, viu, galera? Nada do judaísmo eu escuto. Nada. Pouquíssima coisa. Às vezes eu me deparo com o vídeo do Rabino Eliarro, às vezes eu me deparo com alguma coisa judaica, mas aí eu passo rápido. Eu sou completamente apaixonado pelo judaísmo, completamente. O judaísmo é algo maravilhoso, sou completamente apaixonado. Quero deixar bem claro aqui, viu, galera? Eu amo as terras de Israel, eu amo o judaísmo ortodoxo, tá? Eu amo o judaísmo ortodoxo. Os judeus são incrivelmente abençoados, e que a bênção de Hashem esteja sobre todo judeu. E quero deixar bem claro o meu amor por eles. Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Uma coisa é você ser cristão e outra coisa é tu começar a estudar judaísmo ortodoxo.
né? Uma coisa é tu ser cristão e começar a estudar judaísmo messiânico. Isso já é um perigo. Você já está saindo fora da jurisdição, você já está entrando em um campo de conhecimento que talvez a sua mente não vai estar preparada. E vai te levar a um ateísmo, assim como aconteceu Pode, com você. Isso. E o que aconteceu? Vamos chegar lá. Aí o Marcos Andrade começou a dar essa gestão aqui nas comunidades aqui. Falou assim, olha, vamos ter que abandonar Jesus. Vocês vão ter que abandonar Jesus. Com essas palavras mesmo? Não dá para continuar. Chegou para a galera e falou assim, ó, quem quiser continuar seguindo o judaísmo ortodoxo, vai ter que deixar de acreditar em Jesus. Abriram uma live direto de Israel, se eu não me engano. Eu não sei se o Marcos ele já estava aqui ou se ele já tinha ido para Israel, tá bom? Mas abriram uma live e falaram assim, galera, eu acho que o Marcos Andrade de Abrão não tinha ido para Israel ainda. Eu acho que ele estava aqui no Brasil. Ele era do Rio de Janeiro. Eu acho que ele estava lá. Do Rio de Janeiro ele abriu a live. Ele já estava tendo a gestão com o rabino de Israel. E ele abriu a live e a live ia ser o comunicado do século. Falaram, ó, nós vamos comunicar algo muito importante, eu quero que toda a comunidade seja presente. Abriram a live na comunidade, colocaram a TV, tudo ao vivo. E lá foi dito que a comunidade não mais ia seguir Jesus, ia abandonar Jesus. Misericórdia. Isso é pesado, hein? Desconstruiu tudo que um dia você vivenciou, estudou, teve experiências e agora estava sendo apagado. Isso, 25 anos, vamos colocar 10 anos. Se a gente, vamos colocar 15 anos. 15 anos destruídos em 2 horas de live. Nossa, gente, olha que incrível 15 isso, anos. 15 anos de cristianismo destruídos em 2 horas de live. Toma muito cuidado. Muito cuidado, pessoal. Você aí, né, Nilmar? Tem muitas pessoas que vão conhecendo, vai adentrando ali, é um caminho perigoso. Não é verdade? Isso. E aí, Nilmar, quando você ficou sabendo desse comunicado, o que aconteceu? Qual foi a sua decisão e o seu pensamento na hora ali? Por incrível que pareça, eu me agia extremamente normal. Eu segui eles, estava seguindo a ideologia deles. Ali eu já estava imerso, acreditando em tudo. E eu tinha eles como os líderes máximos. E eu falei, olha, e toma cuidado com alguns líderes. Algumas pessoas que chegam te apresentando outras coisas. Cara, já vi menina que estava no grupo de louvor, entregava revelações, era muito, mas muito abençoada, falava em línguas, tinha um ministério incrível e ela foi para o candomblé por dar ouvidos a uma pessoa só. E quem? Um namorado. E hoje está vivenciando o candomblé. Não sei se ela teve a oportunidade de retornar. Então toma muito cuidado com algumas pessoas que estão te apresentando algum outro tipo de religião que não seja de Jesus. Que não seja o que foi Paulo que falou, né? Se descer um anjo do céu, tá normal? Já passamos um susto aqui. Se descer um anjo do céu e vos apresentar um outro evangelho que não seja esse que já está posto, considere anátema. Anátema. Considere anátema. Não aceite. Viva o cristianismo intensamente. O máximo que você pode. Não tente consertar pastor, não tente consertar líder, não tente consertar pessoas. Tá? Não tente consertar. Ninguém se tenta. Se você, Robson, for tentar consertar sua esposa, você vai arrumar um problemaço. É verdade. Um problemaço. A gente tem que deixar Jesus moldar as pessoas. Exatamente. É o Espírito Santo quem convence, é Jesus quem vai moldar. E outra coisa que vai transformar milhares de pessoas. É isso aqui que a gente está fazendo. É o testemunho. É o testemunho. É isso aqui que a gente está fazendo. Pregar o evangelho, né? Apresentar Jesus, né? Falar do amor dele, da graça dele. Isso é que é importante. É o nosso testemunho que vai convencer mais do que as nossas palavras. Isso é verdade. Então, às vezes não é pelo muito falar, né, Nilmar? Exatamente. A gente testemunhando aí, né, dando bom testemunho,
nós vamos conseguir, às vezes, alcançar mais pessoas do que, às vezes, falando. E é claro que a gente tem, sim, que orientar, tem que direcionar, vamos ler a Bíblia, com certeza, como bons cristãos, né? Mas o nosso testemunho, às vezes, vai alcançar mais pessoas do que, às vezes, a gente fica falando demais, né? Exatamente. Então, quando você chega lá no judaísmo ortodoxo, você começa a ter alguns tipos de conhecimento que desconstruiu tudo aquilo que você havia aprendido sobre Jesus, não é isso? Exatamente, de uma forma mágica. Então, quando chega o comunicado lá, olha, a partir de hoje nós não cremos mais em Jesus, nós vamos ter que abandonar literalmente essa crença. Você ficou normal, cara? Não, sou. Meu irmão, você tem que prestar bastante atenção, porque a nossa mente ela é muito complicada, muito complexa. A nossa mente é muito complexa. Eu já tinha sido ganho, eu já tinha perdido Jesus há muito tempo. Já tinha perdido Jesus. Ali, quando comunicou que não ia seguir Jesus, você já estava sem. Eu já estava sem Jesus. Eu já tinha saído do cristianismo. Fui para o judaísmo messiânico, onde tinha um pouco de Jesus. Quando eu fui para dentro desse local, aonde a gente entra, você tem que tomar muito cuidado aonde você entra, com quem você vivencia, porque só de entrar no local, só de entrar no lugar, você já é fisgado. A sua mente já é fisgada. Então eu já estava imerso naquilo, eu já tinha abandonado Jesus há muito tempo. Quando você assustou, já estava mergulhado. Já estava mergulhado, isso aí em poucos anos. Poucos anos. A gente, essa caminhada nossa durou acho que 5 anos, uns 6 meses ali dentro do messiânico. Eu acho que 1 ano dentro da comunidade com Jesus, né? Entre aspas. Entre aspas. E acho que foi mais uns 3 ou 4 anos sem Jesus ainda dentro da comunidade. E a gente chegou num ponto que a gente estudou tanto que a gente começou a fazer como a gente fez no cristianismo. Encontrar um monte de erro no líder, um monte de erro dentro da comunidade. Tem comunidades judaicas, olha só para você ver, dentro do judaísmo, lá em Israel, as mulheres ficam separadas dos homens. Se o judeu ele for dar um estudo, ele vai dar um estudo para homens, mas ele vai colocar, eu esqueci o nome de uma divisória que coloca, uma divisória onde as mulheres somente escutam. Elas não estão imersas ali dentro da comunidade, são separadas. Então elas ficam separadas e separadas dos homens. Então praticamente elas quase que escutam, acho que algumas coisas com telinha assim, para que os homens não tenham contato visual e não ficam muito próximos. Então o judaísmo ele é muito criterioso nisso, é um mandamento. E lá dentro da comunidade já existia isso. As mulheres estavam em contato direto com os homens, às vezes até pegava na mão, normal, sentava na mesma mesa, o que não pode. Então várias coisas aconteciam ali dentro, a gente começou a notar que estava errado. Aí a gente começou a achar erro. Aí chegou num tempo que eu já não estava participando mais, já tinha saído. Praticamente, já tinha saído. Aí a comunidade ela foi definhando até que essa comunidade aqui em BH acabou. Graças a Hashem. Ela acabou. E aí eu fiquei perdido, cara. Eu fiquei perdido. Aí nessa altura do campeonato você já não acreditava mais em Jesus? Já tinha perdido Jesus, então eu estava só com o judaísmo. Não aguentava mais ir para a igreja nenhuma? Nenhuma, não tinha como. Eu morria de vontade. Cara, uma coisa tem uma música que vai falar, alguns podem entender de uma forma errada, né? Quando a gente fala a letra, a gente não quer dizer no sentido literal. Quem já pisou no Santo do Santo, no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Né? Não sabe verdade, viver. Né? Foi o que aconteceu Isso com você. Verdade. Não que eu já pisei no Santo do Santo. Literal, mas hoje é a presença, representa a presença. A presença de Deus, né? A presença de Jesus, do Espírito Santo, cara, ela nunca me abandonou. Mesmo você rejeitando, deixando de crer, totalmente frio, descrente de tudo, não acreditando mais nas coisas da igreja,
Ainda lá no fundo queimava Cara, aquela chama. quando eu escutava um louvor, eu chorava. Quando eu escutava um louvor, meu coração ardia. Eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma vez que você falou comigo assim, cara, eu tô afim, que saudade de tocar um louvor na igreja. Ficava só assim, Tô só com saudade só para a remoendo. igreja. Você nem lembra que você falou isso comigo, mas você falou isso comigo uma vez, há muito tempo atrás. E isso, cara, era o meu sonho. Meu sonho, minha vontade era voltar. Mas como que eu voltava com a mente toda deturpada? Minha mente estava toda bagunçada. Toda bagunçada. Foi um custo. Eu tentei 2 vezes voltar. Isso, então, a essa altura, você já estava, pode-se dizer, um ateu. Não, ali ainda eu não estava vivendo o ateísmo, eu estava vivendo um que é chamado Bnei Noach. A gente começou a estudar tanto que a gente descobriu algumas coisas, aí descobrimos as 7 leis, 70 leis de Noah, 7 leis, e começamos a estudar as 70 leis de Noah. Aí nisso a gente falou, vamos ficar aqui, porque não temos conversão, igual eles acham que são convertidos, mas não são, começamos a achar um monte de erro. Né? Conversão aqui no Brasil não vale de nada. Tá? Você é convertido aqui no Brasil, não vale de nada a sua conversão. Não vale de nada a sua conversão. E não vai caçar converter em Israel, não. Vai caçar Jesus. Vai caçar Jesus. Verdade, é a melhor coisa que você faz. E daí, cara, o que aconteceu? Eu já estava tão imerso ali nos estudos que eu fui buscar esse modelo de vida Ben-Noach. A gente chama de Ben-Noach. E aí eu ficava mais em casa, tentava rezar, a gente chama de rezas, aquilo que a gente fazia, né? E tentava ter uma comunhão com a Hashem, mas aquilo muito fraco, e a gente começou a continuar estudando, os meninos lendo livros. A gente começou a entrar para dentro de uma área dentro do judaísmo filosófica. O judaísmo ele é muito filosófico. Aí a gente começou a pegar algumas filosofias, começamos a sentar, conversar, era 20 minutos de áudios daqui no grupo, 30 minutos de áudio, e aquela regaceira toda, aquela bagaceira toda, como é que fala, né? E a gente estudando, de repente a gente entrou muito fundo ali na filosofia, aí acabou, cara. Aí esfriou mesmo, aí acabou. Aí um virou ateu, falou assim, cara, eu a partir de hoje não acredito que Deus existe. Que ponto, cara. Tenso. E o outro, que é o Marcos, falou, eu não acredito mais em Deus. Deus para mim não existe. Aí a gente começou esse debate. Eu cristão, eu judeu ainda, né, Ben-Noach, tentando fazer com que ele acreditasse, e ele semeando os pensamentos dele ali no grupo. O Mateus, o Mateus e Marcos, um abraço para vocês, viu? Um abração para vocês. Aí o Mateus, ele se considerou agnóstico. Agnóstico é quem não crê em Jesus, agnóstico é quem não tem a capacidade para explicar que Deus existe e nem para explicar que ele não existe. Então é meio, Fica em cima do muro. Em cima do muro. Não sei se Deus existe, porque eu não sei. Não tenho ele capacidade dança conforme a música. Não sei te explicar, também não sei te explicar que ele não existe. E eu ali, ainda acreditando que Deus existia ainda. E conversa vai, conversa vem, estudo vai, estudo vem. De repente, eu caí em si. O Mateus virou ateu. O Mateus falou assim, olha, agnóstico eu não sou mais. Estou com o Marcão, sou ateu. Durou uns 2 dias, ou 3, e depois... Não, eu acho que durou umas 2 semanas que o Mateus comunicou, e eu já também falei, poxa, não tem como não. O argumento de vocês estão... E, meu amigo, você que é cristão, tome muito cuidado, porque o argumento do ateu... Não, de fato, eles têm muitos questionamentos e muitos argumentos que talvez a gente nem consiga responder. Não dá. Não é verdade? Não dá para responder. Mas uma coisa eles nunca vão poder tirar de nós, que é a experiência que nós tivemos com Cristo. E é isso que me trouxe de volta. Exatamente. E é isso que me trouxe de volta. Cara, a experiência, viva a experiência com Cristo. Você que está um crente morno, frio dentro da igreja, caça uma mudança de vida rápida. Você tem que viver experiências intensas com Cristo, senão você vai ser fisgado. Você vai ser presa fácil para Satanás, meu amigo. Presa fácil, presa fácil. Qualquer argumento que soltar aí, você já está
Já está cambaleando aí para o lado do judaísmo, ou do ateísmo, ou de outra religião aí. Ah, você pode falar mal do espiritismo, você pode falar mal do candomblé, você pode falar mal de qualquer outra religião aí, do budismo, hinduísmo, muçulmano, islamismo ou islamismo? Islamismo. Que se o cara parar com a fraqueza espiritual, que talvez tem muito crente que estão aí, se um cara parar com 30 minutos, ele vira sua mente. 30 minutos de conversa. Verdade. É uma realidade que acontece nos dias de hoje. É uma realidade. E aí você estava decidido agora e, de fato, você não acreditava mesmo mais. Aí deixei de acreditar em Jesus, deixei de acreditar depois em Deus, e depois que eu caí, a minha ficha caiu que Deus não existia. Entre aspas, né? Segundo a filosofia judaica. Meu amigo, segundo a filosofia ateísta, né? Meu amigo, o trem estreitou pro meu lado. Nossa, aí ficou complicado, né, Nilmar? Por quê? Porque aí você foi por um caminho que, se não fosse a misericórdia de Cristo, não teria volta. Você, por si só, não ia conseguir voltar. Por si só não tem como voltar, não. É impossível. Não tem como voltar. Impossível. Por si só, não. Você tem que querer, lógico. Você tem que querer. Assim como o Clodoaldo se libertou das drogas, assim como a Marjorie conseguiu estar aqui hoje dando testemunho dela, assim como a Loris deu um testemunho maravilhoso, conseguiu sair da depressão, se você se esforçar, muito. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Com a ajuda de Cristo. Não é. Tudo é possível aquele que crer. Tudo é possível. Tudo é possível. E eu segui o conselho de um ateu. Eu segui o conselho de um ateu. Que top, né? Ele falou assim, cara, para com isso. Não, vou chegar lá. Não me deixa esquecer do conselho do ateu, não. Tá ok, vamos lá. Vou chegar lá. Bem rápido, senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Vai embora. Então, o que aconteceu? Virei ateu, aí a minha vida virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo. Eu não sei como, não me perguntem. Marcos e Mateus estão levando a vida deles normalmente, o casamento deles normalmente. O Marcos é casado, o Mateus é mais solteiro, né? Acho que já está quase casando. Estão levando a vida deles normalmente. Eu, meu amigo, a frase de novo eu trago aqui, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Eu não consegui me adaptar ao ateísmo. Eu tinha na consciência de que Deus não existia, não tinha mais nada, absolutamente nada, não conseguia conviver no ateísmo, e eu olhava para trás e falava, perdi tudo, cara. Perdi tudo na minha vida, perdi tudo de mais valioso. Perdi tudo de mais valioso, Jesus. E aquilo te remoía por dentro, você não conseguia entender essa situação. Não conseguia, não me conformava, não entendia a situação. Cara, estava completamente perdido, no vazio absoluto. Se questionava, né, Nilmar? Como que eu vim parar aqui? Como que eu vim chegar nesse ponto? Como que, cara, que loucura é essa? Eu fiquei me perguntando como que eu deixei isso acontecer. E é assim, cara. Ó, vai comendo pelas beiradas. Exatamente. De repente é aí que tá o perigo, né, Nilmar? Vai chegando pelas beiradas, dando um direcionamento aqui, outro ali, daqui a pouco afundou, já era. Acabou. Ninguém te tira de lá, só Jesus. Só Jesus. Se você não dá o passo também para tentar sair desse poço... Exatamente, porque eu lembro, gente, que o Nilmar, eu acompanhei aí, né, um pouco da história dele, eu lembro que ele tentou várias vezes ainda, né, voltar para a presença, reconciliar com Cristo, mas ele teve muita dificuldade. Muita. Né? E aí a gente conversava bastante, né, Nilmar? Eu peguei uma fase dele ainda no judaísmo e a gente conversava muito mesmo. Né? E aí você teve uma grande virada aí, né, na sua saída do ateísmo para a sua fase de reconciliar com Cristo. E foi uma fase difícil, cara. Foi uma fase difícil, porque cara, o ateísmo acaba com a gente, cara. Acaba. Cara, nada mais tinha valor para mim, nada na terra tinha um pingo de valor para mim. A minha filha pequena ali, cara, eu olhava com ela com dó.
falei assim, me perdoem a palavra. Me perdoem a palavra. Eu falava assim, eu sou um desgraçado mesmo por trazer uma criança dessa para um mundo desse. Olha o pensamento que passa Para um na cabeça mundo do desse. cara, né? Como que eu pude fazer isso com 2 crianças? Agora são 2 perdidas. O que vai ser da Cecília e da Isabela? E da minha esposa, o que vai ser? Porque eu perdi todo o completo sentido da vida. Nada mais fazia sentido. Galera, quando eu falo nada mais fazer sentido, é algo tão profundo, mas tão profundo, que só quem viveu o ateísmo e não conseguiu se adaptar, cara, acho que o que eu vivi, eu não sei se já houve pessoas que já viveu igual. Se você já viveu igual, por favor, comenta aí no Com vídeo. certeza. Vamos trocar ideia. Né? Foi algo bizarro. Eu comecei a dar crise de pânico. Eu tinha medo da morte. Nossa, agora, sabe quando você sai na rua, aquela sensação que você sai na rua e você fala assim, poxa, eu sou protegido por Deus, poxa, eu fiz a minha oração, poxa, eu fiz o meu jejum, não, hoje nada vai me abalar, e acontece várias coisas com você, e você está ali de pé. Continue em paz. Você tem Deus, cara. Isso te conforta de uma forma tão grande. Agora eu saía na rua e eu não tinha ninguém para me proteger mais, eu não tinha o meu Superman, eu não tinha o meu Jesus mais. Eu não tinha o meu super-homem. Me perdoe a comparação, viu? Se o super-homem hoje existe, foi por conta de Jesus. Os quadrinhos foram inspirados ali no Superman. Mas eu perdi meu herói, cara. Perdi o meu herói, que a qualquer momento poderia me salvar. A qualquer momento poderia estender a mão dele e mudar a minha vida, transformar. Acabou, perdi tudo, cara. E nessa caminhada, Robson, cara, eu comecei a entrar em paranoia. Eu falei assim, agora eu posso me jogar. Eu cheguei na laje lá de casa, eu posso me jogar, me Spotify lá embaixo. Nada mais faz sentido para mim. Comecei a ter pensamento de morte. Nossa, uma bagunça. Uma fase terrível, uma mente completamente conturbada mesmo. E você chegou a esse ponto de ter a mente totalmente bagunçada e se sentir esse vazio por conta do judaísmo ortodoxo. Isso, por conta de toda a trajetória, né? E isso foi por causa mesmo do ateísmo. O ateísmo destruiu tudo. Então o ateísmo tirou tudo aquilo que eu vivia de experiência, tudo aquilo que eu vivi. O que você viveu de experiência pode ser quebrado com 2 minutos de conversa, 30 minutos de conversa. Se você tiver 1 hora comer 1 quilo de sal com a pessoa, você está lascado. As suas experiências ali não vão valer de nada, não vão valer de nada, né? Se você não tiver uma vida de experiências com Deus. Agora você está lá, conversando com um judeu, conversando com um ateu, e a última experiência que tu teve com Jesus foi 1 ano atrás, aí Jesus olha para você e fala, aí você me quebra. Porque aí todos os dias nós temos que ter experiência com Cristo. Todo dia você tem que viver a experiência com Cristo. Galera, experiência com Cristo e com o Espírito Santo é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Lembra disso? Acho que eu estou falando até muito alto. É todos os dias. Cara, eu quero que você seja transformado aí. Quero que você seja transformado. Experiências com Cristo tem que ser todos os dias. Senão você vai ser pego. Você vai ser pego. Sabe? Senão Satanás vai pegar você 1 hora. Ele vai vir com a conversinha, vai ser um namorado, vai ser um amigo novo, um coleguinha da escola, sabe? Não desvia o seu olhar de Cristo nem por 1 segundo. Essa é a palavra que eu tenho para você. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu falo aconteça o que acontecer. Hoje eu falo em nome de Jesus com muito desejo no coração. Dá até um prazer em falar, em nome de Jesus. Eu perdi todo o prazer, Robson. Todo o prazer, perdi tudo. E para recuperar